hoje à noite é sobre limite, o valor de limites, o valor de termos limites, a importância de termos limites. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 22, verso de número 28. Provérbios 22, verso de número 28. Vamos ler a palavra de Deus. Não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Leiam todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Olha para mim, o que é limite? Se você tem conta no banco, cheque especial, você sabe o que é limite. Limite é aquele dinheiro que o banco dá para você gastar quando você está quebrado, tá ok? Aquele é o limite. E aquele limite, quando você usa, é limite do banco, não é seu, então ele te dá muita. Quem já teve dor de cabeça com o limite do banco? Assim, bem baixinho, não precisa levantar muito a mão, porque quando nós passamos do limite da nossa conta, do dinheiro que a gente tem, então o banco estabelece um limite para a gente, e quando a gente entra no limite do banco, as coisas não ficam bem, porque aquele limite não é nosso, aquele limite é do banco, e a gente tem dificuldades lá. Limite é uma demarcação de um espaço, em que você pode entrar ou não. Agora, pensa comigo uma coisa aqui. Amanhã, segunda-feira, vamos imaginar esta cidade só um dia, sem nenhum limite, cada um pode fazer o que quer. Como você acha que seria esta cidade na próxima segunda-feira? Sem nenhum limite, cada um não tem limite, não tem sinaleiro no trânsito, não tem seta dizendo que você não pode dobrar, cada um pode fazer o que quiser. O que você acha que aconteceria numa segunda-feira como esta? Diga assim, seria um caos. Seria um caos. Aonde falta limite se estabelece o caos. Por isso, queridos, que o nosso Deus é um Deus de limites. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 2,17. Gênesis 2,17. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou o jardim, todas as coisas que Ele fez, Deus estabeleceu limites. Diz assim, mas de toda árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Repita, se você quiser e puder, não comerás. Agora diga um não bem bonito, diga assim, não comerás. Agora só diga assim, não. E faz assim com o dedinho, não, 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 não. Todo mundo agora, se você pode não aborrecer comigo, faz assim, não, 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 não. Deus está dizendo ao homem, olha, você tem liberdade de usufruir todas as coisas do jardim, porém da árvore do bem e do mal, não, 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 não. Esta palavra não, eu quero falar um pouquinho depois, ela é muito importante na vida das pessoas. Queridos, não existe, graças a Deus, liberdade total e absoluta. O limite é uma demarcação onde começa e aonde termina o que é nosso ou o que é de responsabilidade nossa ou direito nosso. Pensa no seu terreno. O seu terreno é uma demarcação de terra, aquele espaço é seu. A sua casa é um limite estabelecido para você abrigar a sua família. Dentro desse limite, nós fazemos o que achamos certo e rejeitamos aquilo que achamos errado. O limite sempre será desenvolvido por meios de relacionamento. Onde não existe relacionamentos, não é necessário ter limites. Eu preciso saber que o meu espaço, ele é determinado em relação ao espaço de uma outra pessoa. Eu tenho meu espaço e a pessoa, com quem eu convivo, ela também tem um espaço. Os limites visíveis são muros, grades,
cercas elétricas. Estes são os limites que nós podemos enxergar com os nossos olhos. Eu estava pensando, olhando uma casa esta semana, tanta grade nas janelas, muro bem alto, cerca elétrica, câmera. Eu fiquei pensando comigo, interessante. Será que tem alguém dentro dessa casa que está querendo fugir? E eles não querem que saia dessa casa? Por que tantas grades, tantos muros para essa família? Mas, na verdade, o problema não está com a família que está lá dentro. O problema está com as pessoas que estão fora, que não entendem o limite aonde elas podem e aonde elas não podem entrar. É muito interessante, nós estamos vivendo numa sociedade que cada dia está com mais dificuldades de entender esse negócio de limites. Eu quando estive na Coreia do Sul, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu sempre conto essa história porque ilustra um pouco, essa questão de limites. Nós fomos recebidos por um pastor Eduardo. Ele é um coreano que mora no Brasil já por muitos anos. 20 anos ele está aqui no Brasil. E ele estava na Coreia, nos recebeu. E ele estava lá no aeroporto, quando estávamos no carro com ele. Uma curiosidade, aquela conversa, assim, bem de brasileiro. Eu vi que não havia nenhuma pichação nas casas, nas paredes, tudo muito limpinho. Aí eu perguntei assim, pastor Eduardo, aqui na Coreia, como é essa coisa de violência, de roubo? Daí ele parou, eu vi que ele ficou pensando para me dar a resposta. Nós já teríamos a resposta na ponta da língua, mas ele ficou pensando na resposta. Daí a pouquinho ele olhou para mim e falou assim, aqui na Coreia, proibido o roubo, né? Eu fiquei olhando para ele. E aí, pergunta para o irmão, aqui no Brasil também é proibido roubar? Pergunta para ele. Claro que aqui também é proibido roubar. Porém, convivendo alguns dias lá, eu entendi uma coisa. Lá, o que é proibido é proibido. Diga assim, o que é proibido? É proibido. Eu vi algumas cenas muito interessantes, muito interessantes. Eles estão vindo na calçada para atravessar a rua, o sinal aquele ali da faixa de pedestre, que é um limite estabelecido, o sinal está vermelho. Aí eles vêm e param todos, coreanos, japoneses, tantos países assim, eles param e ficam parados. Só que eu observei que não estava vindo carro nenhum, e não vinha carro, e não vinha carro, e não vinha carro. Se é que no Brasil, o que aconteceria? O que você acha? Porém, lá eles ficaram todo mundo parado, porque o que é proibido, é proibido. Diga mais uma vez, o que é proibido, é proibido. Queridos, nós vamos quebrando limites sem que a gente perceba que estamos quebrando esses limites. Quanto mais desenvolvida uma sociedade, mais respeito ela tem por limites. Quanto mais espiritual uma pessoa se torna, mais ela respeita os limites. É impressionante. Quanto mais desenvolvemos relacionamento com Deus, mais nós prestaremos atenção nos limites. Limites é uma visão muito clara daquilo que pertence a mim, a você, e daquilo que pertence ao outro. A ausência de limites sempre evidenciará uma ausência também de Deus na nossa vida. Quando Deus colocou esse limite lá no jardim do Éden, Ele queria ensinar algumas coisas para os homens, para nós. Tem coisas que não nos pertencem. Repita, tem coisas que não nos pertencem. Tem coisas que não são nossas. Tem coisas que nós não devemos tocar. Deus queria ensinar esse princípio para o ser humano. A segunda coisa, Deus queria ensinar que toda a quebra de limites tem consequências. Toda a quebra de limites tem consequências. Tem uma frase, eu já ensinei essa palavra alguns anos atrás, e eu lembro de uma frase que eu criei naqueles dias, e ela diz assim, deixa eu ver o que ela diz mesmo. Foi eu que criei e eu esqueci.
A ausência de limites, ou estar fora do limites, é uma exposição, ou você corre o perigo de ser alcançado pelo sofrimento. Quando você está fora dos limites, você corre o risco de ser alcançado pelo sofrimento. E eu vejo isso muitas vezes, por exemplo, numa pessoa, jovens, eu já vi muito isso, que não consegue entender limite de velocidade. E ele se coloca acima daquilo que foi limitado para ele. E muitos jovens, por estar fora dos limites, são alcançados pelo sofrimento. A terceira coisa que Deus queria ensinar, que Ele deu ao homem tudo que o homem precisava, mas não deu ao homem tudo o que ele queria. Ou seja, tem coisas que Deus não vai dar a você. Ele vai dar o que você precisa e Ele não dará aquilo que você quer. Sabe, queridos, quando eu penso, que nós... Que é isso? Meu Deus. Quando eu penso... Tá certo. Tá tudo bem aqui, graças a Deus, vai dar certo. Eu tenho que ir até as 8 horas eu tenho que terminar, porque 8 horas as mulheres entram e tem um limite aqui para começar e um limite para terminar. 8h15 termina o nosso culto, então eu tenho que ir, está tudo certinho. Obrigado, Zaqueu, está tudo em paz. Queridos, deixa eu voltar aqui. Deus, na verdade, Ele estabeleceu esses limites, foi Deus que estabeleceu. Porém, o ser humano tem tanta dificuldade de aprender a viver dentro desses limites. Porque nós vivemos no mundo nesses dias extremamente relativo. Uma coisa pode ser ou ela pode não ser. As coisas não estão muito claras. As coisas, a gente olha assim, eu não sei se isso é ou não é. Porém, Jesus veio ensinar que as coisas devem ser bem definidas. Diga assim, o que é e o que não é. Por exemplo, essa sociedade que relativiza todas as coisas. Às vezes nós, mesmo na igreja, não está muito claro mais para nós o que é pecado e o que não é pecado. Às vezes uma coisa é pecado e aí para o outro não é pecado. Semana que vem vou falar sobre isso. Nós vamos fazer uma coisa muito interessante na igreja. Nossa igreja nos Estados Unidos, e lá acontece uma coisa muito interessante, que está acontecendo também no Brasil. Cada pessoa, ela tem 2 igrejas e meia em média. 2 igrejas e meia, um negócio interessante. Ela é membro de uma igreja, mas tem uma outra que ela sempre dá uma passadinha por lá, então ela também é como se fosse daquela. E tem uma outra que quando vem cantor e pregador famoso, ela vai lá. E eu estou percebendo que no Brasil também está começando a acontecer esse negócio. Às vezes nós não sabemos quem é e quem não é, porque às vezes é e às vezes também não é. Pergunta para o irmão que está do seu lado, de que igreja você é, meu irmão? Pergunta, só, mas não espera a resposta, só porque eu quero. Talvez essa irmã vai estar aqui hoje, ela me ajudou demais. Depois eu quero dar um abraço para você, você me abençoou demais. Eu encontrei uma irmãzinha muito querida, ontem num restaurante, muito querida. Ela veio servir a minha mesa e ela falou, pastor, e a pastora Sinorá, como está? Eu falei, está tudo bem, está lá no encontro. E aí eu falei, essa irmã eu acho que é da nossa igreja. Falei para quem estava almoçando comigo. E ele falou assim, eu também acho que é, porque a gente não conhece todo mundo. Ela foi tão amorosa comigo, muito querida. Aí depois ela veio servir de novo, E aí eu falei assim para ela, eu acho que foi mais ou menos assim. E aí, domingo, amanhã você vai estar em que culto? Ela disse, se der tudo certo, eu vou à noite. Aí quando ela saiu, eu falei para o pastor que está comigo, é da nossa igreja, ela vai amanhã à noite. Eu acho que ela está aqui. Aí depois ela veio de novo. E aí eu acho que eu queria saber mais alguns detalhes. Aí ela disse assim, eu falei, de que célula você é? E quanto tempo você está na Shalom? E ela disse, olha,
pastor, na verdade, eu não sou da Shalom, mas assim, eu sou de uma outra igreja, mas também sou de lá. Eu achei tão interessante, porque ela foi muito honesta comigo. Ela gosta muito da nossa igreja, mas ela é de uma outra igreja, E aí eu fiquei pensando, gente, aqui também já está acontecendo. Faz assim, 2 igrejas, 3 igrejas, 4 igrejas. Agora, vou te fazer uma pergunta, assim que eu fiquei pensando. Bom, cada pastor tem que dar conta do seu rebanho. Jesus falou, um pastor tinha 100 ovelhas, e aí ele viu que tinha faltado uma, e ele teve que ir atrás daquela ovelha que se perdeu. Aí eu pergunto para mim, assim, me responde, se você pode. Quem que vai dar conta dessa ovelha? É eu ou o pastor da outra igreja? Os dois? Quem vai dar conta? Alguém vai ter que dar conta. Você entendeu? Por isso, irmãos, a partir de abril, agora nós vamos fazer uma coisa muito simples e muito interessante. Nossa igreja cresceu bastante, para a glória de Deus, tem muita gente, mas eu vou querer saber quem é membro da Shalom e quem só vem aqui de vez em quando, que é uma bênção também, sem nenhum problema. Mas eu tenho que saber quem é realmente as ovelhas que Deus me tem confiado. Nós vamos fazer, né, um grande recadastramento, vai ser muito legal para a gente poder saber quem são as nossas ovelhas, para a gente poder cuidar bem e prestar conta diante de Deus, ok? Deixa eu te falar uma coisa que, não sei se você gosta de ouvir. Quantos aqui gostam de ouvir não? Não. Quem gosta de ouvir não? Levanta a mão. Ah, você não gosta de ouvir não? Você faz um exame para ver se tem câncer. O que você quer você quer que o médico fale o quê para você? Não, diga assim, não. Gente, nós precisamos entender que tem muitos nãos que são muito bons. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 37, que nossas palavras, elas precisam ser sim, sim, e não, não. Diga não, não. Não, não. Queridos, nós precisamos entender a importância do não. Nós vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas não gostam de ouvir a palavra não. Mas é necessário que haja esta palavra na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da igreja também. Olha para o irmão e diga assim, você não pode chegar atrasado domingo que vem. Diga isso para ele, não pode chegar atrasado. Diga para ele. O não é muito ofensivo, as pessoas ficam muito ofendidas quando a gente fala algum não para elas. Porque nós viemos de uma geração, na década de 60 e 70, a maioria dos psicólogos ensinavam o seguinte, não pode falar não para as criancinhas, que elas crescem traumatizadas, pobre dos bichinhos. Então, não pode falar não. Aí cresceu uma geração que não ouviu não. E as coisas ficaram extremamente complicadas. A igreja precisa aprender a ouvir não, não. Queridos, então, Jesus disse, quando é para falar não, é não. Eu lembro, às vezes nós temos medo de falar não, porque as pessoas ficam chateadas com a gente, né? Então a gente não quer chatear ninguém, e principalmente a igreja dos nossos dias, que quer viver bem com todo mundo, então a gente não diz não, é sim para todo. Aí, um irmão, uma vez, ele chegou assim e falou, pastor, você é tão generoso, ajuda tantas pessoas, eu queria te pedir um grande favor. Fala, meu irmão, você pode me emprestar 3 folhas de cheque? O que você acha que eu falei? Não. Ele gostou de ouvir? Não. Eu falei, irmão querido, se você não foi capaz de cuidar do seu nome, por que você cuidaria do meu? Meu pai me ensinou que nome a gente não empresta. Nome é da gente. E aí eu falei, não. Aí ele ficou muito triste. É que pastor, isso não ajuda ninguém. Falei, não. Aí ele pediu lá na célula. E o irmãozinho, infelizmente, não sabia dizer não. Falou sim. O que você acha que aconteceu com os cheques?
voltaram, não foram cobertos. O nome do irmão foi parar no CEPROC e ele também perdeu a amizade, perdeu o amigo. Queridos, nós precisamos aprender a dizer não. Nós precisamos, nesse tempo, colocar limites. Eu estava falando com a Juliana, agora eu falei, Juliana, a igreja precisa ser um lugar onde as pessoas encontrem limites. Porque em tantos lugares nós vamos e não há limites. Eu vi uma cena, quando eu quero pregar uma coisa, eu fico olhando durante a semana. Eu vi uma cena essa semana que seria engraçado se não fosse triste. Uma senhora na frente de uma escola, uma senhora mais ou menos de uns 40, 45 anos, eu não sei se era mãe ou se era avó, não sei. Eu só sei que a criancinha que estava com ela tinha uns 6 ou 7 anos, a mãe ou a avó era magrinha e o bezerrinho era bem gordinho, eu só tomava Toddy pelo jeito, sabe aqueles bem gordinhos? E a cena era interessante, era uma rua movimentadíssima, e aí a criança, o bezerrinho que eu chamo, ele não tem noção de limites, eu acho que foi criado bem solto, e aí o bichinho queria atravessar a rua movimentada. E aí aquela mãe ou aquela avó desesperada, abraçada, segurando aquele bichinho forte, a mãe puxando para trás e o bichinho querendo passar, porque ele não tem noção de limite, ele acha que quando ele entrar na rua, todo mundo vai parar por causa dele, o mundo gira na volta dele. Mas que vontade de estabelecer um limite bem limitado na vida daquela criança. Que vontade, irmão, mas eu não posso, mas deu vontade assim, puxa, ele era bem fofinho, mas ia dar para estabelecer um limite daqueles, irmão. Mas pessoas adultas hoje passam tanta vergonha, porque não ensinaram seus filhos a terem limites. Não, tudo pode, porque nesse estabelecer limite, falando nisso, meu limite está indo embora. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez hoje à noite, você está aqui nesse lugar pensando sobre isso. É impressionante como Deus, Ele respeita os nossos limites. Se você falar não para Deus, Deus vai te respeitar. Deus vai te respeitar. Deus, Ele estabeleceu os limites e Ele mesmo respeita os limites. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei contigo. Ou seja, Deus é um Deus de limites. E Ele estabeleceu limites para a nossa proteção. Os limites não são para a nossa infelicidade. Os limites são para a nossa proteção. Talvez, hoje à noite, ouvindo isso, você pode pensar: eu realmente tenho dificuldades para viver dentro de limites. Eu acho que eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E se você viveu assim por um tempo, provavelmente, muitas coisas deram errados na sua vida. Muitas coisas não saíram como você imaginou que sairiam. Consequências ruins vieram sobre você. Deus não vai arrombar a porta do seu coração para ter um relacionamento com você. Mas quando Deus colocou o homem no jardim, Ele estabeleceu limites para ele. Limites para a proteção. Os limites protegem. Tem nãos que, se você tivesse ouvido, abençoariam tanto o teu coração. Eu aprendi alguns nãos da Bíblia e eles têm me protegido tanto. Um não que me ajuda demais. Eu escolhi andar por esse caminho e permiti esse limite na minha vida já por muitos anos. Não mentir. Não mentir.
Não mentir é um limite estabelecido por Deus na sua palavra para a nossa proteção. Uma vez que uma pessoa não pode mentir, ela fará de tudo para não fazer coisas erradas. O fato de poder mentir abre portas para pessoas fazerem coisas erradas e extrapolarem limites.